Olá! Hoje nós vamos mergulhar a fundo em uma análise técnica sobre a fluxibilidade da areia verde. Essa é uma propriedade-chave nos processos de fundição. Se a gente não entender ela direito, o resultado pode ser um monte de defeitos e peças metálicas que não servem para nada. Toda a nossa discussão aqui é baseada num trabalho premiado de Mais, Gesser e Maziero, que investiga justamente como a compactação e a composição da mistura afetam essa característica. No final, a gente vai ter uma visão bem mais clara do papel da fluxibilidade e de como ela impacta o produto final. Para começar, vamos alinhar o conceito principal. O que é fluxibilidade? Pensa assim, é a habilidade que a areia tem de se comportar quase como um líquido, sabe? De conseguir preencher cada cantinho, cada detalhe de um molde. Isso não é só teoria não, é o que vai dizer se a areia vai conseguir copiar os detalhes mais finos do modelo, garantindo peças metálicas de alta qualidade, sem falhas. Uma fluxibilidade baixa, por outro lado, pode causar falhas de enchimento e, claro, peças com defeito. Bom, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa entendendo um problema central, depois mergulha nos métodos que foram usados para medir a fluxibilidade, na sequência vamos analisar os resultados de cada método, um de cada vez, e por fim, a gente amarra tudo com uma análise microscópica para chegar às conclusões. Então, vamos direto para a metodologia. Para a gente poder entender os resultados, primeiro a gente precisa saber como é que se mede a fluxibilidade. Este estudo usou dois métodos diferentes e o legal é que cada um tem uma abordagem e uma maneira fundamentalmente distinta de medir essa propriedade. Vamos ver o que isso significa na prática. A base de qualquer estudo experimental são os materiais, certo? Aqui a gente vê a receita do bolo, a composição da areia verde que foi usada. Tem uma areia base padrão, pó de carvão e o ponto crucial, dois tipos diferentes de bentonita. Uma é a sódica, a BNA, e a outra é a cálcica, a BCA. Será que faz diferença qual das duas usar? É exatamente isso que a gente vai investigar, olhando como a quantidade e o tipo de bentonita vão impactar a fluxibilidade. E aqui estão os dois protagonistas da nossa análise. À esquerda, o método TNO. Ele mede a fluxibilidade de forma bem direta. Quanta areia consegue passar por um buraquinho? É quase como medir o fluxo de água. Já à direita, temos o método Orlov, que é um pouco mais indireto. Ele mede a diferença de dureza num corpo de prova que foi compactado e, a partir daí, ele infere a fluxibilidade. A lógica é, se a dureza varia muito de um ponto para o outro, é porque a fluxibilidade é baixa. Vamos ver como esses dois se saem na prática. Agora, a parte mais legal, os resultados. Vamos começar com o método TNO. A grande pergunta aqui é, como esse método reage às mudanças na química e na composição da nossa mistura de areia? Vamos descobrir. Esse slide é excelente porque os dados são muito claros. O gráfico mostra os valores de fluxibilidade medidos pelo TNO. Repara nas barras azuis para a bentonita cálcica e nas vermelhas para a sódica. A tendência salta aos olhos. Quanto mais bentonita, menor a fluxibilidade. Mas presta atenção também na diferença de altura entre as barras azuis e as vermelhas. Isso é um ponto-chave que a gente vai explorar logo em seguida. O ponto crucial aqui é o seguinte, o método TNO é extremamente sensível à química da mistura. Primeiro, a gente vê que mais bentonita significa menos fluxibilidade, o que faz todo sentido, já que ela funciona como uma cola. Mas o mais importante é que o TNO mostra, sem sombra de dúvida, a diferença entre a bentonita sódica e a cálcica. A sódica tem um poder de ligação maior, ela segura mais a areia, e o TNO captura isso com perfeição. Guardem essa informação, porque ela vai ser importante quando a gente for falar do método Orlov. Ok, a gente já viu que o TNO é muito bom em sentir a química da mistura. Agora, vamos virar a chave e focar no método Orlov. Será que ele vai nos contar a mesma história? Como a gente vai ver, o Orlov nos dá uma perspectiva diferente, uma que está mais ligada à física do processo de preenchimento do molde. Vamos dar uma olhada agora nos resultados do Orlov. A primeira coisa que a gente nota é que a tendência geral continua a mesma. Mais bentonita, menos fluxibilidade. Ok, mas olha mais de perto. A diferença entre a bentonita cálcica e a sódica é bem menor do que a gente viu no ensaio TNO, não é? O que será que isso quer dizer sobre o método Orlov? Vamos analisar. A análise desses dados nos leva a uma conclusão muito importante. Parece que o método Orlov não se importa tanto com a química do ligante quanto o TNO. Em vez disso, ele está medindo outra coisa, algo mais físico, a dificuldade de mover os grãos de areia quando eles estão sob pressão. É uma medida mais mecânica do que química, e isso é fundamental para entender por que os dois métodos nos dão resultados diferentes. Esse gráfico aqui é a prova definitiva do que o ensaio Orlov realmente mede. Aqui, a composição da bentonita ficou constante, e o que mudou foi só o grau de compactação. E o resultado é impressionante.
uma relação praticamente perfeita entre compactação e fluxibilidade. Isso mostra que o Orlov é incrivelmente sensível à força física que é aplicada na areia. O que a gente vê é uma correlação inversa quase perfeita. Quanto mais compactação, menor a fluxibilidade. Isso é exatamente o que acontece num processo de fundição de verdade. A compactação é a força que empurra a areia para dentro do molde. Então o ensaio Orlov nos dá um retrato muito realista de como a areia vai se comportar lá no chão de fábrica. Agora, vamos juntar todas as peças. Nessa sessão final, a gente vai unir os resultados do TNO e do Orlov para ter o quadro completo. Com a ajuda de uma análise microscópica, vamos ver o que acontece lá no nível dos grãos de areia e chegar à nossa conclusão principal. Preparados? Essas imagens de microscopia eletrônica de varredura nos dão um close-up incrível do que está acontecendo. Na imagem da direita dá para ver como os aditivos, como o pó de carvão, ficam ali entre os grãos de areia. Eles agem como pequenas almofadas, sabe? Reduzindo o atrito e permitindo que os grãos se movam com mais facilidade. É por isso que a composição química, algo que o TNO mede tão bem, é tão importante. E aqui está a solução para o nosso mistério. O TNO e o Orlov não são concorrentes, eles são parceiros. Cada um mede um aspecto diferente da fluxibilidade. O TNO nos conta a história da química da mistura, enquanto o Orlov nos conta a história da sua mecânica. Juntos, eles nos dão uma imagem completa do comportamento da areia. Portanto, a conclusão é clara e muito poderosa. Se a gente quer entender de verdade o comportamento da areia verde, não dá para escolher entre TNO e Orlov, é preciso dos dois. Juntos, eles fornecem uma visão abrangente que pode ajudar a prever o comportamento da areia e, no fim das contas, a produzir peças de melhor qualidade. E isso nos leva a uma reflexão final. Como a gente pode aplicar esse conhecimento? Como a indústria de fundição pode usar esses dois métodos em conjunto para criar um sistema de controle de qualidade mais inteligente, mais preditivo? A resposta para essa pergunta está justamente na intersecção da ciência e da engenharia. E é aí que a verdadeira inovação acontece. Obrigado.